Bom dia! Que maravilha, mais uma live. Faz tempo que a gente não faz um tempinho que a gente está distante aqui das lives, mas agora voltamos e estou muito feliz que tem a nossa amiga Sandra que vai participar conosco. Ela vai nos ajudar a descobrir como ter férias inesquecíveis com nossas crianças, de uma forma leve, divertida, né? E mesmo ficando em casa, sem precisar viajar, sem precisar gastar, né? Então isso é muito importante para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar a Sandra entrar para ela, para adicioná-la. Então nós vamos falar sobre o desafio das férias, né? Por que é tão difícil? Muitas vezes a gente ouve os pais falar, meu Deus, meus filhos estão em casa e chamam o tempo todo, ou só querem ficar nas telas, ou eles querem que a gente fique brincando o tempo todo. Como fazer para que isso não ocorra? Ou ter momentos para isso acontecer? Como é que funciona? A rotina é necessária? Não é? Então, isso a gente vai ver no decorrer dessa semana. Deixa eu chamar a Sandra. Deixa eu chamar aqui. Deu. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda. Obrigada por... Obrigada por aceitar esse convite de vir aqui contribuir um pouquinho mais sobre o nosso... com as mães, com os papais que estão agora de férias com as crianças, que é época de férias escolares, e muitas pessoas estão preocupadas com o que fazer, como entreter as crianças, como lidar com essa situação no dia a dia, né, que é diferente da rotina de ir para a escola, passar o dia todo na escola, chegar em casa só à noite, e como é que é agora, né? Então nós vamos discutir um pouquinho como que nós podemos ter férias inesquecíveis, né, com leveza, com tranquilidade. Exatamente, é isso mesmo. A gente ainda há pouco estava na nossa caminhada matinal e nesse percurso a gente refletiu um pouquinho sobre isso, né? O período das férias, a gente passou pelo posto, né, de combustível e a gente estava refletindo que quando a gente não tem essas informações, né, esse conhecimento de como ter um período de férias com tempo de qualidade, aproveitar para ensinar novas habilidades às nossas crianças, a gente se sente bem isso. O dia iniciou, né, teoricamente com o tanque cheio e passa só, às vezes, minutos, horas e já está exausta, sem energia nenhuma, sem combustível para o restante do dia inteiro, que tem uma demanda grande. Mas é justamente por isso, por não conhecer os recursos certos, as ferramentas, a forma de aplicar, porque tudo é possível fazer de forma leve, desde que você saiba o passo a passo, as estratégias. E a gente aprende isso assim, participando das lives, estudando, troca de ideia com as pessoas que já vivenciaram isso e têm mais experiências. Enfim, esse momento é isso, né? Uma roda de conversa para trocar saberes. É isso aí. Bom dia, Ju. Bom dia, André. Vamos, Liana. Vamos chamando os nossos amigos, vamos compartilhando essa live, né? Para que mais pais, mais mamães possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Eu costumo fazer uma comparação ao nosso conhecimento, a facilidade da gente educar, como se fôssemos abrir um pacote de biscoito, né? A gente sabe que tem aquela tirinha, mas se a gente não sabe que tem aquela tirinha que a gente puxa, ele abre o pacote com mais facilidade, que tudo que a gente compra, né, tem uma tecnologia para sermos mais fáceis, para nos facilitar mais a vida, a gente acaba tentando abrir de formas inadequadas e estragar todo o pacote de biscoito. Né? Já aconteceu contigo algumas vezes também, né, Sandra? Não só comigo, né? Muito. E a gente acaba fazendo... Até outro dia estava no Instagram uma lata de perfume que a pessoa abriu com um abridor de lata, né? E, na verdade, era mais simples do que ela imaginava abrir a lata. Mas, enfim, a gente às vezes acha que é muito difícil, né? Ou não tem habilidades adequadas para lidar com as nossas crianças, né? Então, precisa-se ter esse contato, buscar mais conhecimento, buscar mais
habilidades, para que a gente consiga, porque tudo é fácil, não é difícil, mas requer um pouquinho de habilidade, um pouquinho de conhecimento, né? Um pouquinho de tempo para aprender. Então, nós estamos aqui para transbordar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa bagagem como mãe, como pedagoga, neuropsicopedagoga, e também como futura psicóloga também, né? Então, a gente tem muita bagagem, muita coisa para contribuir aqui, e é isso que a gente quer trazer para vocês. Tá me ouvindo, Sandra? Sim, tudo certo. Entendeu? Tá travando, não? Não, pra mim pelo menos tá bom. Se o pessoal que tiver aí no ao vivo puder dar um feedback, o áudio tá bom, a imagem tá boa, tá tudo certinho. Isso, é como a Sandra falou, a gente precisa também, que quando a gente está no dia a dia, com a escola, com as tarefas do cotidiano nosso, a gente segue uma rotina, né? Obrigada, Liana. Então, a gente segue uma rotina, a gente precisa seguir uma rotina, senão a vida vira uma bagunça, né? E quando chega as férias, a gente, vou descansar, vou acordar a hora que quer, dormir a hora que quer, comer a hora que quer, e tá tudo bem, e vamos seguindo, né? Vida que segue. Só que, às vezes, não é assim. Para criança, na verdade, não é assim, né? Então, ela precisa de previsibilidade, ela precisa seguir uma rotina, ela precisa ter uma noção do que vai acontecer no seu dia. Nós vamos, no decorrer da semana, falar mais especificamente sobre a rotina, como fazer essa rotina. No meu curso, até por sinal, tem um conteúdo específico, né, Sandra, só sobre rotina, como elaborar, como consolidar essa rotina. E depois até posso disponibilizar um modelo de rotina aqui para vocês, que vai ser bem interessante. E vocês, durante a semana, a gente vai explicar mais sobre isso. E vai ser facilitar a sua vida. Porque se você não tem essa rotina, acorda, né, vai dormir a hora que quer e acorda a hora que quer, não necessariamente ter um horário fixo para isso, mas ter algo previsto mais ou menos, porque a gente precisa descansar bem, né, e dormir bem para poder acordar bem. E se a gente não dorme bem, a gente já não acorda bem. E as crianças mais ainda, por quê, Sandra? Por que precisa dessa previsibilidade? Para poder acalmar o coração das crianças, pra diminuir aquela ansiedade, principalmente se tiver um evento, né? Eu vou passar por uma vivência essa semana que vai ser muito isso, né? Mas quando tu falas de rotina, lembro também uma outra situação. Aqui de férias em casa são duas crianças, né? Uma para adolescente, o Bernardo de 10, o Andrei de 5. Moro num condomínio e tem muitas crianças da faixa etária. Então vem aquele grupo, já vem aqui, chama o Bernardo, o Andrei, daí já saem para brincar. Então quando é um dia que a gente já tem aqui na agenda como é que vai ser essa semana. Então, como é um dia que eu vou precisar ir para algum outro local, a gente precisa sair em família para um outro espaço, e talvez essa outra vivência não é tão agradável quanto estar aqui brincando com os amigos todos, o que a gente já faz? Ó, Bernardo pode ir lá no campinho, vai jogar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai fazer o compromisso da mãe e do pai, vou avisando. Então, se eu já sei que eles estão brincando de uma coisa que é muito legal, por exemplo, um pique-pega, um pique-esconde, uma coisa assim que ele ama tanto fazer, eu já vou fazendo em doses homeopáticas, sabe? A gente vai precisar sair daqui meia hora. Deu 15, eu aviso quando ele saiu, eu aviso aqui 15 minutos, ó, B, brinca mais 15 minutos. Daqui a pouco a gente vai lá pro nosso compromisso. Aproveita, exatamente, né? Então, tu vai meio que desconectando ele da vivência que ele tá agora, para ele poder se conectar num outro compromisso que nem é tão atrativo. É muito melhor do que chegar, só arrancar o guri lá da brincadeira e levar para outro espaço, com certeza. Quando a gente falava muito sobre a regulação emocional, o dinossauro dele vai sair e ele vai ficar provavelmente esse evento inteiro todo lá, e o dinossauro para fora e irritado, porque não teve essa transição, não teve esse momento. Então, quando tu tem uma rotina, na rotina vai estar lá, ó, muito legal o parque, um outro compromisso da mãe, compromisso do pai, daqui a pouco a gente volta. Ele vai voltar, né? Ele vai vir para casa e vai brincar de novo. Por isso que é importante, né? A previsibilidade e ele se adaptando, se preparando emocionalmente para o que vai ter naquele dia. Isso aí. Bom dia, Paty. Bom dia, Paty. Ficaram curiosos sobre o dinossauro? Nós vamos falar também durante a semana. O que é esse dinossauro? Abriu a jaula do dinossauro? Por que acontece isso? Como que a criança... Porque a criança, quando ela está brincando lá no parquinho ou com alguma coisa, com um amiguinho, ela
quase que se funde aquilo ali. Ela e o Parkinson são a mesma coisa, é uma forte emoção. Então, nós vamos explicar durante a semana, pessoal. Vocês têm que acompanhar todos os dias para que vocês possam entender como que funciona essa mente infantil, né? Então, isso assim, ó, a gente está falando sobre férias, mas isso pode ser aplicado para o dia a dia, no cotidiano, o ano inteiro, né? Isso de combinar para sair, né? Fazer calendário, a gente vai explicar como fazer detalhadamente durante a semana. Hoje é só para colocar água na boca de vocês. Tira gosto, né? Então a gente vai conduzindo vocês para que essas lives, esse conjunto de lives, possam te ajudar durante o ano inteiro. Isso você pode ir adaptando durante o ano inteiro, tá? Vai ser muito útil para vocês. Outro ponto, Sandra, é o excesso de tela, né? Eu vou estar olhando para cá, que eu tenho meu roteirinho aqui, para a gente não se perder. Então, o excesso de tela, né? A gente tira o tempo todo, a gente imagina, né? Tirar o tempo todo dos afazeres e ficar só com a criança ou deixar ela só na tela. Por quê? Será que é válido, tá certo? Como é que a gente pode fazer? Tem alguma solução, será? Né? Então, a gente acha assim que a gente pensa que está fazendo o certo, né? Porque muitas vezes a gente também não vamos ser ingênuas, né? E dizer, não, meu filho não usa tela, não vou dar tela para o meu filho, isso aí não existe, não, né? Mas a gente tem que dar doses homeopáticas, como você falou, né? Doses homeopáticas, vamos ver um tempo, né? Quanto maior a sua criança, né? Especifica um tempo, um período. Quanto tempo você precisa de usar a tela? Né? Você quer, né? Porque é legal. Quanto tempo, né? A gente perde a noção do tempo ali, mexendo no Instagram, mexendo no Face, mexendo nas coisas, né? A gente perde a noção, daqui a pouco, nossa, 2 horas, já passou 2, 3 horas, né? E então a gente não sabe, né? Então a gente precisa entender como é que funciona isso, né? Quanto maior a criança, eu acho que você já faz aí na sua casa, eu também faço aqui na minha, a gente combina, ó, um horário para tela. Nós vamos explicar direitinho como fazer esse horário, como elaborar isso com a sua criança, para que ela construa junto, participe disso, né? Quando você participa, você se envolve com aquilo, é muito mais fácil de você cumprir esse combinado, do que impor, não, ó, você... E outra que a criança também não sabe, não tem noção de tempo, né? Ela não sabe o que são 5 minutos, 2 minutos ou 2 horas. Ela não tem noção, né? Se você perguntar quanto tempo ela vai precisar, ela vai dizer, 2 minutos, 5 minutos, né? E na verdade é muito mais do que isso que ela gostaria de ter. Então tudo isso a gente vai explicar, os perigos das telas, a gente vai te conduzir para isso dentro dessas lives dessa semana. Isso mesmo, você falou uma palavra bem importante sobre o combinado, né? De não ser algo imposto. A gente também vai falar isso durante a semana, que quando a gente faz, por exemplo, uma reunião de família, e daí tem um combinado aqui em casa, né, que somos em 4 integrantes, ouve a demanda de cada um, qual é a projeção, qual é a expectativa, e daí sim fechar um acordo, um combinado, que não é algo imposto, porque é diferente de imposto, assim, eu sou tua mãe, tu vais te respeitar porque tu vai fazer isso, aquilo. Porque não, a gente não fez um combinado, então ele tem esse sentimento de pertencer àquele combinado, de uma palavra que ele deu. Olha, quando a gente dá a nossa palavra, a gente cumpre esse combinado. Então, e daí é tudo diferente. Tu vai chegar, ó, conversei com teu pai, vai ser 2 horas, tá? Vai ser 1h30 e deu. Não, nem faz essa cara, vai ser e deu. É muito diferente, a tua conexão é diferente. Ele fazer a parte da criança é melhor, né? Então, como tu estava falando, a diferença do combinado, um acordo com todas as partes envolvidas, do que só uma imposição. Mesmo porque eles vão dizer, agora nas férias a gente pode usar a tela, né, mãe? Eba, usar a tela. Então, eles acham que é o tempo todo, né? Aí você diz, não, é só 1 hora. Eles não têm noção que é 1 hora, então eles acham que é uma coisa muito pequenininha. Então, aí já, né, o dinossauro já sai da jaula, que a gente vai explicar. Então, tem que tomar esse cuidado. E se a gente não entende de desenvolvimento infantil, não entende do cérebro infantil, a gente vai criar caso, não, eu que mando e pronto, e acabou, e eu sou a mãe, né? Então, a gente precisa entender. E o combinado não sai caro, né? Então, e
quando você combina, gente, por favor, cumpra, né? Você combinou com a sua criança, olha, é tal hora e pronto. Ou tem gente que fala, é 1 hora, mas passa 1 hora e meia e, ó, eu vou desligar. E assim vai, passa 2, 3, 4 horas ali, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre lembrar, combinado é combinado, gente. Tem um comentário ali, tu lê, Sandra? Da Ju, leio. Uhum. Ela colocou assim, ó, estou fazendo a programação da semana com a Ana. Como ela já conhece alguns números, ela ajuda escrevendo. Como ela ainda está nesse processo de escrever as palavrinhas novas, algumas ela faz por desenho. E está sendo muito... E ela fica se divertindo muito com esse processo. Então, de novo, a rotina, né? Ali feita uma programação semanal junto com a criança, onde ela vai, desenha, onde ela faz o número, faz a palavra-chave daquele dia. Que legal, Ju. Parabéns. É bem isso mesmo, né? A Ju, ela fez parte do nosso grupo, né? De pais que está na tua bio, né? O WhatsApp, se tiver interesse. Isso. Nós estamos fazendo nós vamos começar um desafio, né? Depois dessas lives, a gente vai começar um desafio de fazer umas férias inesquecíveis com os filhos. Então, quem quiser participar, vai ser muito gostoso. É um desafio de pais para as férias, tá? Dos pais. A Ju já participou das férias de julho, né? Então, foi muito legal, muito divertido. Então, está convidada novamente a participar, Ju. E eu que espero mais pessoas engajadas nisso, né? Porque muitas vezes a gente erra por não conhecer. Poxa, porque a gente não vai fazer, não, eu mando, eu sou autoritário, eu sou assim, eu imponho as coisas porque eu quero. Não, porque a gente aprendeu dessa forma, né? A gente foi educada dessa forma, a gente foi... viveu a vida toda, 30, 40, né, anos, viveu dessa forma. Então, é difícil a gente entender sem algum conhecimento, algum estudo, alguma busca, né? Então, a gente precisa estar aberto para outras possibilidades, né? Fala, Sandra. Só amarrando o que tu falou com o que a Ju compartilhou aqui agora, é disso, né? Por exemplo, se a Ju antes não tivesse essa informação do quanto pode ser prazeroso montar uma rotina semanal, ela simplesmente podia ter falado, porque o adulto é prático, né? A gente vai fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta. Não consultou a Ana, não sabe qual é essa necessidade. Às vezes tem até desconhece a fase que tá, né? Porque o nosso filho é nosso filho, a gente conhece, mas são fases, né? Qual é o interesse da Ana nesse momento? Ela tá na fase de quê? De mais brincar com a natureza? Ah, não, ela tá mais de bonecas, tá mais o quê? Quando tu conhece o repertório de desejos do teu filho, tu consegue fazer uma programação mais divertida com ele, né? E não só chegar, programação pronta, Ana, vai ser isso e pronto. A Ju teve toda essa delicadeza, essas informações, esse conhecimento de sentar e fazer algo para que a Ana também sinta-se pertencente desse momento. Isso mesmo. E poderia também nem mostrar para a Ana que teria alguma programação, né? Só chegasse assim, ó, agora nós vamos lá no shopping. Como assim? Eu tô jogando, eu tô brincando aqui com a minha boneca, tá tão gostoso, como é que eu vou no shopping agora? Ou como é que eu vou na casa da vovó? Como é que eu vou... Entende? Então, precisa se entender isso, precisa de uma transição de uma atividade para outra. E se a gente não entende, a gente quebra aquilo ali e dói muito. É a mesma coisa você estar conversando com a sua melhor amiga, aquele papo bem legal, bem envolvente, aquela coisa, aquela curiosidade, aquela fofoquinha, né? E vem alguém e diz, ó, deu, acabou o tempo, vamos embora. Ah, gente, como? Né? A gente fica, poxa, não, calma, só mais um pouquinho. E a gente começa, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso, esse cuidado com as nossas crianças. Fazer essa transição, olha, mais 5 minutinhos a gente está indo, olha, a gente vai, a programação do dia é essa, a programação da semana é essa, né? Não quer dizer que tenha que ser rígido, né? Inflexível, não, pode ser flexível, a gente pode estar mudando, de repente não deu uma coisa hoje, mas amanhã, depois pode acontecer. Então, ser flexível é uma coisa, agora deixar também tudo ser improviso também não é legal. Ah, que legal, olha ali, ó. Mais 2 contribuições da Ju. Essa semana estamos de férias, então agora é aproveitar esses dias com ela. Esse é outro assunto que a gente também pode estar abordando em outros momentos, sobre a importância da gente estar se planejando
rotina, né, de paz e tudo mais, a gente sabe que nem sempre a empresa dá essa disponibilidade de tu escolher o período que tu quer ficar, mas quando tem essa opção, a gente conseguir fazer, igual a Ju falou, de tentar se programar para ficar, sei lá, 1, 2 semanas, ou enfim, né, o período que for possível de fazer férias junto com a sua criança, mas eu acho que sensacional, inesquecível, realmente, porque daí sem toda essa logística, deixa com isso, ou deixa aquilo, coloca no plantão de férias, enfim, é uma informação bem importante que ela conseguiu se organizar. E outra, ela colocou que a Ana reconheceu a gente na live, né? Disse, mãe, eu Que legal. conheço elas. Elas são lá da minha escola. Que legal, né? A gente também atua na educação infantil, então, por isso. Isso, é um amor, Ana. Mas assim, a gente, quando a gente entende isso, né, e tem esse cuidado, né, porque a criança ela precisa desse espaço com a gente, né, ela é necessário para o bem, para todos os âmbitos da vida dela, né, o emocional, o relacional, todos os âmbitos. E quando a gente não pode, né, não tem essa possibilidade, né, a gente também vai falar nessa semana como fazer, né? Se eu não peguei férias com meu filho, ele vai ficar na colônia de férias, ele vai ficar com a vovó, e aí eu não vou poder aproveitar as férias do meu filho, como é que eu vou fazer se tornar especial essas férias? Né? Então tudo isso a gente vai falar durante a semana, né? Como fazer, se você não está de férias, mas seu filho está, como ser férias inesquecíveis, tá certo? Sobre alimentação, que é muito importante também a gente falar sobre alimentação, né? Nas férias pode comer de tudo, nas férias está tudo liberado, como é que fica? Né? O excesso de açúcar, o que provoca na criança o excesso de açúcar? Né? Essa combinação de tela e açúcar, Sandra, né? Como é que fica a cabecinha da criança? O que fazer depois de tantos estímulos? Porque o açúcar, ele é energia. E se você não desgasta essa energia, né, não queima essa energia, como é que fica a sua criança? Né? A tela também inunda de dopamina, né, o hormônio da recompensa, o hormônio do prazer. Como é que fica? Né? A tela foi projetada para ter o máximo de prazer com o mínimo do esforço, que é o que o cérebro mais gosta. Então, como fazer isso? Então, a gente vai estar falando também nesta semana. Falar alguma coisa? Sobre a atenção, né? A demanda da atenção da criança. A gente também vai estar dentro da nossos objetivos para a gente estudar essa semana, de quando a criança tem esse excesso de dependência no sentido de o máximo do repertório dela brincar é usar uma tela. E quando o combinado terminou o tempo da tela, e agora? E agora tu vai brincar. Pronto, deixa vago. Vai dar segundos, ela vai, ô mãe! Não quero isso, ou não tem nada para fazer, ou tá chato. Então, é disso que a gente vai estar ensinando esses recursos e essas ferramentas para que depois da tela, depois de todo esse estímulo, depois essa necessidade imensa dela se movimentar, porque a criança é movimento e ela fica um tempão ali parada, o que fazer, né? Como auxiliar a criança para sanar essa demanda. Tem mais uma contribuição da Liana. Ela colocou, quando vai ser a próxima live? Já estou ansiosa. E aí, Jô, fala. Data, horário? A próxima aula vai ser amanhã, às 8 horas, no mesmo horário de hoje. Então, não percam, pessoal. É muito importante, vai ser demais. Amanhã a gente vai passar conteúdo mesmo. A gente só está falando o que tem para a semana toda, né? E o que a gente pode contribuir para isso. Né? Como ter essas férias mesmo de uma maneira leve e divertida, realmente, né? Mesmo não tendo muito tempo, mesmo não estando de férias realmente com a sua criança, mas vai ser inesquecível, com certeza. Né? E também um ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar durante a semana são os perigos das férias. Muito, muito, muito importante, tá, pessoal? Então, nós vamos falar sobre a cadeirinha do carro, como usar, como, né, ajudar a sua criança a gostar de usar a cadeirinha, que o índice de acidentes com as crianças nesse período de férias é muito grande, tá? É muito grande, e de afogamento, e entre outros, né, de sequestro, de N possibilidades que não são legais, e a gente pode estar prevenindo isso, pode estar tendo um olhar mais apurado para isso. Então, nós vamos falar todos esses tópicos durante a semana. Tá bom, pessoal? Então,
Mais alguma coisa, Sandra, queres falar? Só agradecer o convite. Para mim, essa live é muito importante, porque eu já estava um tempinho sem fazer, então é todo um gostinho de recomeço, um coração acelerado. Só gratidão pelo convite a todos que estão aqui assistindo com a gente. Ela vai ficar gravada, né, Josi? Então possam compartilhar Vai para o ficar máximo de gravada. mães possíveis, para que a gente possa ir lá para o grupo do WhatsApp e ali fazer uma rede de apoio, porque a maternidade, a paternidade não vem com manual, né? Primeira opção, faça isso. Segunda, faça aquilo. Então, quando tu tem uma rede de apoio, né? Quando tu tem especialistas que pegam na tua mão e te mostram os caminhos, as possibilidades, daí tu vai aplicando com a sua criança, vai adaptando a necessidade dela, se torna essa missão mais leve. Então, é esse o objetivo, que a gente possa fazer um grupo ainda maior de mães e ajudando uma a outra, né? Então, só gratidão por essa experiência de hoje. Então é isso aí. Pessoal, vamos juntos essa semana, né? Transformar as férias em umas férias inesquecíveis. Vai ser transformador. Vocês não vão sair com a mente que vocês estão hoje, ela vai se expandir, né? Ela vai ser incrível, vai ser transformador mesmo, tá? E isso vai ser para o ano inteiro. Vocês vão poder adaptar para o ano todo. Então vai ser muito bom. Fiquem com Deus, tá? Amanhã, às 8 da manhã, nós estaremos aqui novamente contribuindo para um maternar muito mais leve. Tá certo, pessoal? Obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.